Olá a todos, meu nome é Rodrigo Binhara e vamos para mais um episódio do Evangelho em uma Palavra. No vídeo passado tivemos nosso primeiro encontro sobre a palavra Nicodemos e hoje vamos fazer um reconhecimento geral das passagens onde ele se encontra. E também vamos começar a estudar os versículos dentro da proposta de aprofundamento do estudo do Evangelho. Quando iniciamos um estudo aprofundado do Evangelho, é interessante fazermos algumas perguntas simples, que podem logo de cara nos trazer algumas respostas e caminhos para a interpretação. Então podemos começar com perguntas do tipo: quem, como, onde, quando, porquê, em que circunstâncias, dentro das passagens bíblicas que vamos estudar. No episódio passado falamos principalmente do quem, ou seja, quem era Nicodemos e seu contexto geral de vida. Hoje vamos abordar o quando, que é buscar em que período a passagem bíblica está acontecendo, seja no ano, seja no mês, dia, noite, se era uma data especial, enfim. No próximo episódio vamos abordar o onde e os demais nos vídeos posteriores. Para darmos início ao estudo, precisamos escolher algumas traduções bíblicas e aqui nós elegemos para a nossa série de estudos, primeiro a Bíblia de Jerusalém, a ACF Almeida Corrigida e Fiel e também a tradução de Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento. Para a doutrina espírita, vamos utilizar as traduções de Guilherme Ribeiro, Noleto Bezerra e Albertino Escudeiro Seco. No total de traduções bíblicas, incluindo essas que eu citei, reunimos 10 versões para esse estudo, pois é sempre importante comparar e perceber as diferenças existentes entre elas. Assim podemos seguir com mais assertividade ao analisar um conjunto de versículos. Sendo assim, ao buscarmos a palavra Nicodemos no Velho Testamento, no Novo Testamento e na doutrina espírita, encontramos Nicodemos no Novo Testamento, e somente no Evangelho de João. Encontramos também na doutrina espírita, principalmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, que explica essa passagem do Novo Testamento. Vamos começar falando um pouquinho de algumas características do Evangelho de João, que são importantes. Esse Evangelho só foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo. E o plano que estrutura esse Evangelho é espiritual, e não aquele histórico narrativo. E é por isso mesmo que muitas vezes ele é chamado de o Evangelho místico. Os traços característicos desse Evangelho mostram a forte influência de uma corrente de pensamento amplamente difundida em alguns círculos do judaísmo da época, que eram os ensinamentos dos essênios. Nele se atribuía importância especial ao conhecimento expresso por meio de dualismos: luz-trevas, verdade e mentira, anjo da luz, anjo das trevas. Interessante ressaltar que em muitas passagens evangélicas a presença de João é percebida claramente, como se fosse ali a sombra de Jesus. Então, em João vamos encontrar Nicodemos em 3 situações. Vamos lá. Na Páscoa, quando procura Jesus à noite, capítulo 3, versículos 1 a 15. Na festa dos tabernáculos, quando defende Jesus, capítulo 7, versículos 43 a 53. E no sepultamento do corpo de Jesus, no capítulo 19, versículos 38 a 42. Esse, então, é o plano geral da presença de Nicodemos no Novo Testamento. A seguir, nós vamos entrar em cada uma delas, analisando detalhadamente cada um de seus versículos, a fim de buscar a verdade, retirando tanto quanto possível lições espirituais para nós mesmos, tendo como norte a codificação espírita e as obras posteriores que a desdobraram. Mas, uma coisa, antes de começarmos o capítulo 3, versículo 1, para que nós tenhamos um entendimento maior do que vamos falar ainda, nós vamos iniciar um pouquinho antes. Vamos ali no finalzinho do capítulo 2 de João, os versículos 23 a 25, intitulado Jesus conhece os homens. Vamos lá. Quando estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos creram no nome dele, ao virem os sinais que ele fazia. O próprio Jesus, porém, não confiava neles,
visto que conhecia a todos. E não tinha necessidade que alguém testemunhasse a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Vamos comentar aqui rapidamente essa passagem que traz alguns pontos interessantes. Era a época da Páscoa, celebração que comemorava a libertação dos hebreus do Antigo Egito. Nesse período, muitos estrangeiros e judeus de outras regiões vinham à Palestina. Portanto, era o momento ideal para Jesus realizar os sinais e assim arrebanhar aqueles que já estavam prontos para receber ou não a sua mensagem. E foram estes sinais de Jesus que atraíram a atenção de Nicodemos, bem como a atenção cínica, de outros grupos religiosos, por exemplo, os fariseus, saduceus, escribas, que da boca para fora diziam acreditar nos seus sinais, mas pelas costas o difamavam por onde iam. Por uma questão de gênero, vamos entender aqui que em algumas ocasiões a palavra homem pode ser substituída por humanidade, para abranger todas as criaturas humanas. Muito embora viessem até o Cristo aqueles que já o reconheciam como Messias, Jesus os conhecia antecipadamente, porque Jesus conhece a todos nós, uma vez que fazemos parte do seu rebanho. Ele é o nosso pastor. Assim, Jesus ouvia o coração das pessoas e não só as palavras. Muito menos os testemunhos dos homens em relação aos próprios homens, aquelas fofocas, Pois como diz o final do versículo 25, pois ele mesmo sabia o que havia no coração do homem. Jesus conhece a cada um de nós e sabe o que se passa em cada um de nossos corações. Não nos enganemos, nós não estamos sozinhos nunca, pois o pastor não abandona as suas ovelhas. Agora é interessante fazermos uma pergunta. Mas como Jesus sabia o que existia no coração daqueles homens? E ainda, como ele sabe o que existe em nossos corações? Poderíamos responder simplesmente através da questão 625 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que Jesus foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Mas vale a pena buscarmos mais detalhes sobre essa questão em outro livro da codificação espírita, a Gênese, pois somente o Espiritismo tem as chaves para codificar, clarear certas passagens do Evangelho. Vamos retirar do livro A Gênese somente os pontos principais dos capítulos 14 e 15, para responder a esta pergunta, já deixando a sugestão para que leiam, vocês leiam os capítulos inteiros, para ter uma visão mais ampla. Então, no capítulo 14, os fluidos, item 2, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, abordando o tema vista espiritual ou psíquica, está lá. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Ainda no mesmo capítulo, porém no item 1, natureza e propriedade dos fluidos, qualidade dos fluidos, vamos ver aí. O espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. E sobre o tema criações fluídicas, olha o tema, fotografia do pensamento. Vamos lá. E há mais. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra alma, como num livro,
e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. E por fim, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, abordando o tema superioridade da natureza de Jesus, Kardec nos traz: sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra, considerando apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Constantemente desprendida ela, sua alma, de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior, de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. Dessa forma, verificamos que é no perispírito, que todos nós temos, que reside a resposta do fenômeno, pois é através dele que Jesus, ao irradiar grandiosamente o seu perispírito, devido à sua evolução espiritual, se utilizava da visão espiritual aumentada para entender o que se passava nas almas que estavam ali perto dele. Na verdade, não sabemos a extensão da capacidade de radiação de um espírito crístico como o de Jesus, mas sabemos que o seu coração abrange a todos nós, encarnados e desencarnados no planeta Terra, pelo que ainda sabemos. Agora, o que Jesus fazia quando descobria o que existia nos corações alheios? Nada. É o que vamos descobrir ao nos referirmos ao versículo 25 do capítulo 2 de João, e na mensagem 109 do livro Fonte Viva, psicografada pelo Espírito Emmanuel, intitulada Exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João 2,25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sua velhice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos. Olha o nosso Nicodemos aí. Mas deu-lhe novas percepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades de nosso presente, recheado de hesitação e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Embora reconhecendo a treva, Jesus projetava a luz sobre os corações. Que possamos nós também seguir essa diretriz, não espalhando boatos, falando mal da falta de virtude do outro, mas compreender que cada um tem seu tempo de aprendizado. E ainda, se você perceber que está diante da oportunidade de auxiliar alguém com palavras, simplesmente aponte o caminho do bem, tal qual fez o Mestre. Bom, vamos passar a analisar agora uma das passagens mais emblemáticas da vida de Jesus, quando esse é procurado por Nicodemos. E mesmo sem conhecê-lo, adivinhe, Jesus já sabia o que se passava no coração dele. Vamos então fazer uma leitura geral da passagem e depois entraremos em mais detalhes. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus,
de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus, como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem sendo velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, e o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito: é necessário a vós ser gerado de novo, ou do alto. O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: Como pode ocorrer essas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Amém, amém, eu te digo que o que sabemos falamos, e o que vimos testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Entendendo a passagem como um todo, daqui para frente vamos nos aprofundar mais nos versículos e nas lições que conseguirmos captar, nos encaixando, tanto quanto possível, nos papéis de Nicodemos e principalmente Jesus, para melhor sentirmos os ensinamentos. Ora vamos fazer um apanhado geral do versículo, ora vamos detalhando as palavras e expressões para ampliação do campo de entendimento. Vamos então ao primeiro versículo. Como vocês podem ver na tela, no lado esquerdo colocamos as siglas das versões bíblicas e, ao lado direito, os versículos correspondentes. Vamos sempre deixar coloridas as palavras que mais variaram nas Bíblias consultadas. Nesse caso, o cargo, a posição de Nicodemos teve várias traduções diferentes, o que nos permite, nesse caso, ter uma visão mais completa do status que ocupava. Aqueles de vocês que quiserem olhar com mais calma, parem o vídeo para perceber os detalhes. Então, o versículo 1 é: Havia entre os fariseus um homem, cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Esse versículo já foi praticamente todo tratado no vídeo anterior, quando falamos do contexto geral de Nicodemos. Entretanto, vamos relembrar aqui alguns pontos para vocês. Os fariseus eram aquele grupo composto pelos doutores da lei, que interpretavam a Torá para os outros, mas que muito pouco dela praticavam em suas ações, ou seja, eram aqueles que sabiam, porém não faziam. Tinham medo de tudo que pudesse contaminá-los, ficando dessa forma indiferentes ao povo, que consideravam como ignorantes de toda a ordem. Criticavam a Jesus por ensinar o Deus amor, ao contrário do que pregavam que era o Deus vingança, aquela justiça fria, né? Nicodemos, apesar de aqui estar representado como um homem, poderia também ser analisado através de outro ponto de vista, ou da humanidade inteira, ou seja, a população do nosso planeta Terra. Podemos imaginar aqui um encontro entre todo o intelectualismo e sabedoria do mundo versus o ensinamento espiritual trazido por aquele que é o nosso modelo e guia. E perguntamos: o que a humanidade de hoje teria acrescentado a Jesus a despeito de toda a evolução tecnológica das últimas décadas? Nada. Nada a acrescentar. Jesus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Principalmente não é nos dias atuais, pois é através do seu exemplo que encontramos a nossa paz interior. Voltando então ao homem Nicodemos, ele era considerado influente no campo social, pois já era um homem maduro, um sábio de idade avançada, um ancião rico, politicamente influente e ainda membro do Sinédrio, o que lhe conferia o título de líder dos judeus. E lembrando,
através da doutrina espírita, que o povo judeu foi o povo escolhido por Jesus dentre aquelas raças exiladas de Capela para trazer ao mundo a noção do Deus único, como nos traz o livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 7. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, e os israelitas haviam conquistado muito do alto, em matéria de fé, sendo justo que lhes exigisse um grau correspondente de compreensão, em matéria de humildade e amor. Lendo esse texto do livro A Caminho da Luz, encontramos alguma semelhança com os fariseus? Então, pelo histórico espiritual desse povo, eles já tinham condição de não só interpretar a Torá pelo intelecto, mas sim pelo coração, através de pelo menos do primeiro mandamento, né? E mostrar para todos os povos da terra tudo isso. E mesmo assim, Deus, na sua misericórdia infinita, nos enviou Jesus, o modelo e guia para mostrar como se faz, mostrar como se ama de verdade, né? Bom, pessoal, já vamos aqui caminhando para o final desse vídeo, e eu só gostaria de lembrar uma última coisa, que é por isso que Deus permite que reencarnemos incontáveis vezes, pois em uma vida só é impossível realizar todas as mudanças necessárias para a verdadeira felicidade, que não é desse mundo, mas sim espiritual. E é Jesus que vai nos trazer esse conhecimento através desta conversa com Nicodemos. Conversa que elegemos como muito importante, não é? Bom, dessa forma, encerramos esse vídeo, onde hoje analisamos o finalzinho do capítulo 2 de João e iniciamos o primeiro versículo do capítulo 3 desse evangelho. E consideramos que foi importante fazer o vídeo anterior, sobre o contexto geral, exatamente para podermos entender quem era Nicodemos. E lembrando também que os episódios 00 e 01 estão disponíveis em nosso canal no YouTube para aqueles que ainda não viram e que agora vão querer acompanhar esse estudo conosco. Pessoal, comentem aí, comentem embaixo se tiverem alguma sugestão de palavra para estudarmos futuramente e também para comentar sobre o vídeo aí, sobre o estudo, ok? Agradecemos a sua atenção, que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!